Tem horas que eu sinto que eu tô meio que lutando contra correntes. É uma dificuldade muito grande. Não adianta você sair das redes sociais, tentar viver como um eremita moderno, você querer usar ferramentas que ninguém tá usando. As pessoas estão acostumadas a lidar de um jeito com as coisas. Nesse tempo sem celular, muita coisa aconteceu. Eu fiquei doente, a minha gata morreu, eu fiquei isolado em alguns momentos e tive que refletir muito. Eu não sabia por onde começar a contar essa história. Bora virar para a primeira página e começar do começo. Hoje é o dia 17 do experimento e a gente já tá um pouco mais da metade. Muita coisa aconteceu nos últimos dias, até não gravei, embora eu esteja anotando bastante coisa nesse caderno. Mas eu não consegui gravar, cara, e eu fiquei doente, fiquei uns dias que eu mal saí de casa, embora sair de casa seja uma das coisas que eu tô tentando fazer mais, né? Uma gatinha minha ficou doente também e acabou não resistindo e então também lidando um pouco ainda com esse luto. Tô tentando dar uma olhada nas minhas anotações, tentando pensar um pouco também de coisas que aconteceram e a diferença que é, né? A gente tá com o celular ou não. Eu acho que tem algumas coisas muito mais profundas que eu anotei. Basicamente, tem horas que eu sinto que eu tô meio que lutando contra a corrente, sabe? Lutando contra a maré. E isso fica muito claro em momentos que às vezes você quer combinar alguma coisa, você quer falar com alguém e você vê que as pessoas elas estão acostumadas a lidar de um jeito com as coisas hoje em dia. Então não adianta você sair das redes sociais ou você tentar viver como um eremita moderno e achar que as pessoas vão vir atrás de você. Porque fora um ou outro amigo mais próximo, fora um ou outro parente mais próximo, a verdade é que não. A não ser que as pessoas realmente tenham algum evento, alguma coisa que elas queiram muito que você faça parte. Dificilmente elas vão sair da comodidade de jogar num grupo de WhatsApp para um monte de gente, botar um story, esperar que as pessoas reajam a ele. Dificilmente as pessoas vão sair da comodidade, sabe? É meio que você tá lutando contra o zeitgeist, né? O espírito do tempo. Isso é uma coisa que ficou muito clara. Que você pode tentar sair das redes sociais, você pode tentar viver de uma forma diferente, mas você tem que saber que tem esse ônus também, que você não vai, às vezes, conseguir falar com as pessoas. A maior dificuldade de comunicação ficou evidente. As pessoas raramente vão sair do cômodo ou do hábito por você. Estou mais impelido a sair de casa, menos parasocial e mais social. A gente perde muito tempo na internet. Do experimento em si, eu talvez tenha começado mal. Podia ter trocado a foto do WhatsApp, colocado os contatos, um e-mail pra galera falar comigo. Talvez alguém até quisesse entrar em contato, mas não sabia como. Ou simplesmente ninguém liga mesmo. Se ninguém liga, pra que perder tempo olhando se mandaram algo, não é mesmo? Recomendo que faça um experimento. Sim, para quem puder, dá uma quebrada em alguns hábitos. Tô mais desconectado, sem dúvidas. Poucos virão atrás de você. Precisa ser mais intencional. Te faz reparar como mesmo alguns relacionamentos reais se tornam parasociais. Você saiu. Do seu lado pode até ter mais intenção e conexão, mas os outros não saíram. Os relacionamentos nunca serão como eram antigamente. Pelo menos não ser que ambos os lados façam isso. Resumidamente, o jogo mudou mesmo. E provavelmente nunca vai mudar de volta. Tem também muitas coisas que eu reparei que a nossa sociedade é bem viciada, principalmente no WhatsApp, né? Muitas coisas que realmente são muito mais difíceis, para não dizer impossíveis de fazer hoje em dia sem um celular. Por exemplo, eu fui hoje cedo levar minha mãe fazer uns exames e ela pegou a receita pelo WhatsApp. Ela mandou a receita dos exames do WhatsApp, mandou por e-mail pro laboratório para eles poderem fazer os trâmites lá, com o convênio e tal, para ela fazer os exames. Já foram duas coisas que você precisou do celular, né? Você receber a receita e você passar a receita para frente. Mesma coisa se você fosse comprar um remédio, você precisaria mostrar a receita. Muitas vezes os médicos nem dão receita em papel. Ou se você fizer uma consulta online, então, que você já precisou, provavelmente do celular, né, que geralmente eles fazem essas consultas por WhatsApp mesmo. Mas se não, pelo menos do computador você vai precisar. Então são várias coisinhas, né? Mês passado eu fui numa médica e ela me mandou a receita direto por WhatsApp, embora a consulta tenha sido presencial. Então assim, às vezes a gente tem essas modernidades que tem seu lado de serem
cômodas muitas vezes, mas ao mesmo tempo, se você não tiver um celular, ou se você estiver usando um celular como esse aqui, acaba que você não tem o benefício, né, dessas comodidades. Outra coisa, se você vai num restaurante, e boa parte dos restaurantes hoje em dia tem um QR Code no cardápio, quer dizer, hoje em dia acho que até a galera ficou um pouco enjoada disso, né, e diminuiu um pouco. Mas, cara, ano passado eu viajei pra Argentina e eu não fiz chip de celular, nada, né? Então eu só tinha internet quando eu realmente tinha um Wi-Fi. Só que muitas vezes eu ia num restaurante e o cardápio lá era QR Code, até porque a inflação lá é absurda, né? Então acho que até faz sentido para eles, em vez de ter que ficar imprimindo o cardápio toda semana, eles terem o QR Code. Mas aqui no Brasil, que a inflação é ruim, mas não é tão ruim assim, cara, às vezes enche o saco, sabe? Às vezes você até gostaria de fazer alguma coisa, mas para você poder ver aquela oferta especial, você tem que ter o celular com a câmera ali. Ou, por exemplo, se você usa alguma coisa tipo um Gym Pass, Total Pass, alguma coisa dessas, você precisa também do celular para isso. Se você quer saber o que vai rolar esse final de semana nos bares, nas baladas da sua cidade, geralmente eles vão colocar no Instagram. Ou seja, você vai precisar do celular para entrar no Instagram, para poder ver geralmente nos stories ainda, não é nem nas postagens. Então, várias coisas a gente se condicionou a usar o celular. Coisas para as quais precisamos do celular. Cardápio de QR Code, acessar o banco, transferências instantâneas. É muito conveniente usar o celular para GPS, Waze, Google Maps, quando você vai usar o transporte público, ter uma câmera o tempo todo. O celular elimina 99% da necessidade de falar com outras pessoas. Não preciso perguntar qual ônibus vai para tal lugar se eu posso olhar o Maps. Eu não preciso ligar na lanchonete para perguntar até que horas eles ficam abertos, eu posso só abrir o Google Maps. Não é à toa que a gente vive uma epidemia do medo de falar com estranhos. É difícil você querer lutar contra a corrente, você nadar contra a corrente, porque todo mundo está usando. Então, meio que é que nem você tentar marcar alguma coisa por carta, sendo que ninguém usa carta. É uma dificuldade muito grande você querer usar ferramentas que ninguém está usando. De certa forma até interessante, né? Porque a gente que lida muito com coisas do mundo digital também, às vezes a gente quer, né? A gente sabe que uma ferramenta nova é muito boa e que ela é até melhor do que o que as pessoas usam, mas ao mesmo tempo tem aquela curva, né? De adoção de uma nova tecnologia, sabe? Que tem os inovadores, tem os early adopters, né? Que são as pessoas que adotam tecnologias novas rápido. Eles gostam de novidade, basicamente. Aí depois tem a maioria adiantada, assim, o pessoal que entra na onda logo, depois o pessoal que entra na onda depois, que já tem mais da metade da galera usando, e aí finalmente o pessoal que não gosta de novidade, que fica por último ali. E assim, às vezes você tem uma ferramenta nova que você conhece, que você sabe que é boa, mas que assim, você pode ser um grande inovador, você pode ser um early adopter, mas os outros não vão ser, necessariamente. É mais ou menos que nem eu estou me sentindo, embora eu esteja fazendo o contrário, né? Eu esteja fazendo meio que um experimento de voltar no tempo, enquanto as pessoas estão no presente. Da mesma forma, se você fizer isso para o outro lado, se você quiser ir para o futuro, fazer uma coisa nova, enquanto as pessoas não estão prontas, você também vai ficar ali naquela parte da curva em que você... Tem pouca gente ali, tem 3%, 10% das pessoas só que estão usando. E muitas vezes também, para o seu mundo, para as coisas que você está acostumado, porque você é especialista em determinada coisa, você é um médico, então você está acostumado com termos médicos, com novos medicamentos, com novos tratamentos, ou você é um dentista, ou você é um advogado, ou você é um engenheiro, não importa. O que importa é que assim, tem coisas do seu mundo que você vai estar super na vanguarda, vai saber todas as novidades, só que para as pessoas normais, ou seja, para a maioria das pessoas, aquilo vai ser uma novidade, porque elas nunca ouviram falar daquilo. Embora para você, às vezes seja uma coisa que você ouviu falar faz 5 anos. Então para você aquilo ali é velho, aquilo ali, nossa, não tem nem graça mais. Mas para as outras pessoas, como elas nunca ouviram falar, pode ser uma novidade. Então, existem sim muitas vantagens claras de você estar no meio que a maioria das pessoas faz. Existem também desvantagens. Tem umas vantagens que eu não falei. Na verdade, essa parte eu acabei falando mais das desvantagens, né? Por exemplo, embora eu sinta, assim,
que esteja substituindo em alguns momentos, muitos momentos, o celular por isso aqui. Deixa eu tentar mostrar. Oh, meu Deus. Pelo computador, inclusive aqui eu estava buscando aquela curva que eu estava comentando com vocês. Então, embora eu sinta assim, em muitos momentos isso, que eu substituo um pouco, né, uma coisa pela outra, não é a mesma coisa você usar no computador. Primeiro que do computador, naturalmente, até talvez por um condicionamento nosso, né, a gente está acostumado a fazer coisas muito mais úteis no computador, ou pelo menos assim, úteis entre aspas, né, mas mais ativas do que no celular. No celular tem muitas coisas que a gente faz que é simplesmente olhar para a tela, é simplesmente ficar ali scrollando, né? Mas no computador não, no computador você está acostumado a escrever um texto, você está acostumado a fazer uma apresentação, a mandar um e-mail, que é um processo ativo de comunicação com alguém, sei lá, editar um vídeo, usar um software, sei lá, vai depender muito do que você faz no seu dia a dia, né? Mas basicamente, né, o que a gente usa é um Word da vida, talvez um PowerPoint da vida, talvez algum software específico que você use para o seu trabalho ali, para um CRM, ou algum software de engenharia. Se você for um advogado, você vai usar praticamente só o Word, PDF, algum sistema de gestão, enfim. Vai depender muito da sua profissão, do que você faz no dia a dia. Basicamente, no computador a gente tem um pouco mais esse viés mais ativo de fazer coisas mais úteis, né? Entre aspas, que no celular muitas vezes não tem. Então, assim, o tempo de tela do computador, embora você possa, sim, desperdiçar o seu tempo no computador, sem dúvida, mas eu acho que você acaba tendo um viés um pouco mais positivo em relação, assim, se for pensar a porcentagem de tempo, se fizer um gráfico, né, uma barra, ou até uma pizza, da porcentagem de tempo que você usa no computador fazendo coisas completamente inúteis e coisas úteis, e você fizer o mesmo gráfico para o celular, você vai ter resultados muito diferentes. Tô dirigindo mais de vidro aberto, ouvindo música. O carro tá mais enjoyable. Sair de casa em geral tá mais apetitoso, embora eu não esteja muito afim esses dias porque eu tô doente. Eu acabei quebrando minha própria regra de não usar o PC no quarto, mas realmente usar muito o computador já é suficiente para interromper um pouco o ritmo criativo, embora longe não tanto quanto o celular. A diferença é que o PC dá para fazer muita coisa útil também. O celular dá, mas quem eu quero enganar? A maior parte do tempo com o celular é consumindo. Com o PC também, mas menos. Criar mais, consumir menos. Talvez a questão seja a criação de conteúdo. Essa que é a palavra estranha na equação. Conteúdo é algo contido em outro algo. Conteúdo de uma mala. Mas isso que eu quero é algo que não se possa conter. A arte é conteúdo? Porque o conteúdo nem sempre é arte. Pelo contrário, eu acho que a maior parte do conteúdo não é arte. Justamente por isso, porque a arte meio que era um fim em si mesmo. E o conteúdo não. O conteúdo, a maior parte dele, não é um fim em si mesmo. Ele é feito para chamar atenção, para tentar vender alguma coisa. A arte era feita para você pensar. O conteúdo raramente é feito para isso. A não ser que seja um pensar, uma autoridade, no sentido de você comprar alguma coisa. Nem que essa coisa seja simplesmente você vender o seu tempo em troca de algum entretenimento e esse entretenimento servir para você ver mais propagandas e plataforma onde esse entretenimento está hospedado, ganhar dinheiro das propagandas. Sendo que boa parte das vezes você nem vai comprar nada dessas propagandas, então é um modelo que às vezes eu não entendo como que pare de pé. Mas se estão usando até hoje, né? Deve fazer algum sentido. Você ser um criador é mais do que você ser um criador de conteúdo. O conteúdo é uma parte ínfima da criação, do total da criação. Tudo é criação. Um prato de comida, uma música, um jardim bem cuidado, uma carta escrita com coração. O ponto que eu queria chegar é que, em muitos momentos, né, a não ser que eu esteja mexendo no computador, eu confesso que eu estou fazendo muito mais do que eu deveria, talvez, principalmente depois que eu fiquei doente. Mas, por outro lado, tem essa parte que você faz coisas um pouco mais úteis. Tem a parte de ser ainda um contato um pouco menos imediato com as pessoas do que se você faz pelo celular, que tem seus lados bons e ruins. E outra coisa é que também, muito do tempo, eu estou usando para outras coisas, assim. Eu estou escrevendo muito
nos cadernos. Tô escrevendo no computador também. Às vezes escrevendo literalmente, né, digitando, às vezes por voz. Muitas vezes eu uso o ChatGPT, por exemplo, para falar com ele sobre assuntos. E aí ele próprio acaba já meio que deixando bonitinho, mais organizado, né, as coisas que eu tô falando. Eu tô lendo bastante também. Isso desde a primeira semana. Na primeira semana, aliás, que eu tava sem internet alguns dias em casa, cara, eu li muito, muito, muito mesmo. Assim, foi absurdo, assim, parecia que eu tinha tempo infinito. Agora, aqui eu tô quase na metade desse livro sobre o Tesla, que eu comecei faz uns 3, 4 dias atrás, assim. Por aí, né? Teve dias que eu li mais, dias que eu li menos, mas eu tô mais ou menos na metade, um pouco mais de 200 páginas. Livro muito interessante, aliás. Dia 5. Ontem à noite usei uma ideia do Rick Rubin de tentar ver as coisas por outro ângulo. Pensei nas vantagens competitivas do Arthur Miller, como morar em Amsterdã, a experiência com audiovisual, e isso me esclareceu algumas das minhas próprias vantagens comparativas, né? Tendo mais algumas ideias sobre regras para me impor durante esse experimento, que eu não sei se eu vou acabar cumprindo. Desafios. Às vezes a gente inventa muita coisa e fica muito difícil de cumprir. Depois a gente não cumpre e fica chateado porque não conseguiu cumprir. E eu tenho essa mania, sabe? De ficar inventando coisas difíceis pra fazer e nem sempre consigo fazer. Mas justamente eu invento coisas que eu não tenho certeza se eu vou conseguir e às vezes eu fico frustrado porque eu não consegui. Vai entender, né? Freud explica. Às vezes eu tento me forçar a ser um robô e acho que isso faz o artista em mim se rebelar. Talvez eu precise aprender a usar meus momentos obsessivos ao meu favor, sendo que preciso de momentos de descanso profundo depois. Ou melhor, sabendo que preciso. Esse é o meu equilíbrio. Fases muito um ou muito o outro. À tarde resolvi fazer algo diferente. Dei uma colher de chá ao meu eu artista, minha criança interior. Baixei um emulador de Pokémon Heart Gold e joguei por horas e horas. Ainda tô pensando nisso. Foram horas que realmente não vi passar, absorto naquele mundinho. E sabe o que? Eu acho que jogar videogame não é necessariamente ruim. Claro, fazer isso por horas e horas e horas, todo dia não é bom. Mas de vez em quando é bom. Ainda mais num domingo meio morto como ontem. É isso aí mesmo, meio doente. Tive lembranças prazerosas da infância, me diverti, valeu muito a pena. Se eu tivesse com o celular, era capaz que eu tivesse ficado no loop, ouvindo vídeos, e não teria feito nada melhor do que foi jogar. Às vezes, tudo que você precisa é fazer algo diferente. Uma grande coisa desse experimento tem sido fazer as pazes com o silêncio. E aí eu anotei aqui Ruhe, que é basicamente silêncio em alemão. É uma sensação de silêncio assim na vizinhança, sabe? Uma stillness, ficar numa calmaria, uma tranquilidade. Eu tenho tido muitos flashbacks da Alemanha. Esse experimento prova que vivemos num mundo baseado em FOMO e 1000 coisas urgentes que quase nunca são urgentes. Isso talvez seja algo que eu tenha aprendido com os alemães. Se você se der o tempo necessário e for organizado, nada é urgente. É uma hipérbole, claro, mas algo se torna urgente porque foi deixado para a última hora. Claro que existem coisas como acidentes, infartos, situações realmente de vida ou morte, mas são exceções. Via de regra, nada é urgente. Se torna urgente porque foi negligenciado, ou porque a pessoa é uma ansiosa insuportável. Eu acabei de achar aqui o balanço de uma semana do experimento, né? Uma semana de experimento. A balança tá aqui. Nos dias sem Wi-Fi, eu substituí por palavras cruzadas, sudoku e leitura. Depois, substituí um pouco pelo PC. E agora o Pokémon também. Em casa, né? Na rua, não tem aquele impulso de pegar o celular. Embora eu até tenha pego em raras ocasiões. Mas não tem nada pra fazer com ele. Como eu fiquei doente, acabei não saindo à noite no final de semana. O que prejudicou um pouco o experimento até aqui. Tá meio incompleto. Você não tem o impulso de pegar o celular na rua. Você perde esse impulso. Aquela coisa de todo momento, né? Levemente constrangedor você pegar o celular, não tem isso. Teve um dia que meu amigo foi em casa, a gente tava conversando, porque a gente tava assistindo um jogo da NBA, né? Do meu time, o Knicks, contra o Indiana, que o Knicks acabou perdendo. Mas a gente tava conversando assim sobre, qual que é o tamanho de Indiana, né? Que o pessoal zoa, né? Que Indiana é uma cidade pequena e tal, que é um mercado pequeno. E aí eu falei, meio brincando, meio sério, que devia ter uns 500 mil habitantes. E eu sabia que devia ter um pouco mais, mas tanto faz, sabe? Era meio que uma zoeira ali.
E meu amigo, ele pegou o celular dele e olhou, não, Indiana tem 900 mil habitantes e a região metropolitana tem tipo 2 milhões, sei lá. Mas, resumindo, a piada era que Indiana era menor que Campinas, que é a nossa cidade, e que é um mercado meio relevante pro potencial global ali da NBA. Mas assim, ele me perguntou, cara, nesses momentos que tem essas pequenas dúvidas, né, quando você tá conversando com alguém e tal. Nossa, minha voz tá horrível, né, cara? Como que vocês estão aguentando ver esse vídeo até o fim? Não sei. Nesses momentos que você tá assim, você não tem esse impulso de pegar o celular e olhar e procurar as informações? E eu acho que assim, pra mim, pessoalmente, eu sei diferenciar bem o que é uma informação crucial do que é uma informação inútil, assim, sabe? E embora tenha momentos que eu fique obcecado por algum assunto e vá atrás de todas as informações possíveis, mas nesse tipo de discussão de mesa de bar, que não vai fazer muita diferença, eu realmente não tô nem aí, sabe? Isso aí já não mudou muito. Eu não teria olhado pra procurar isso se eu tivesse com o celular fácil. Tem outras coisas que eu talvez olhasse, mas esse tipo de discussão não. Você fica um pouco mais ligado no presente? Acho que sim, porque você não tem escolha. O celular onipotente no seu bolso acaba roubando uma fração da atenção a todo momento. Ele te chama. E você não se deixa treinar a memória, você sabe que toda a informação do mundo está disponível ao toque de um dedo. Mas não tá, né? Você fica à mercê de um sensor que pode tirar aquilo do ar a qualquer momento. É mais difícil do que parece. Eu sempre gostei de não precisar das coisas, fazer sem precisar do celular. Claro que tem ocasiões nas quais vale a pena prescindir das ferramentas, mas é bom ter as habilidades, mesmo que você mal as use. Enfim, é interessante também, né? Como é uma coisa muito pessoal, né? O uso que a gente faz da tecnologia é muito pessoal e como que tem coisas que para você usa bastante, mas seu amigo, seu irmão, sua mãe vão usar coisas completamente diferentes. Então é interessante também ver esse lado do experimento. E agora eu tô lembrando de algumas coisas que eu não comentei, né? Quando eu tava doente, eu acabei ficando meio sem ter o que fazer, né? Até porque uma das ideias era justamente eu poder sair no final de semana, fazer coisas com meus amigos, sei lá, tentar viver mais fora das telas, né? Só que eu fiquei doente e eu fiquei doente bem no final de semana. Então eu fiquei ali meio entediado, meio sem saber o que fazer. E eu acabei baixando o emulador de Nintendo DS e jogando Pokémon, que era uma coisa que eu não fazia uns 10 anos, talvez, muito tempo. E cara, eu viciei no negócio, fiquei ali jogando. O que foi interessante também, porque de certa forma aquilo me trouxe para um mundo 10, 15 anos atrás que era muito diferente, sabe? Então, ao imergir naquele mundinho do Pokémon, eu acabei voltando no tempo, na minha mente. E isso também é interessante também, porque por não estar a todo momento tendo aquele bando de informações, de imagens na minha cabeça, de coisas acontecendo, de stories de pessoas e vídeos e blá blá blá, acaba que muitas vezes eu tô mais num estado um pouco mais meditativo, parece. E também meio que algumas coisas do meu âmago ou do meu passado vão ressurgindo e eu vou lembrando de coisas e de pessoas que eu não falo há muito tempo, de situações que aconteceram. Então, é muito interessante, cara. E meio que situações assim, de uma época em que eu teria um celular um pouco, não diria nesse nível aqui, porque o único celular tão ruim, coitado, esse aqui tá cumprindo o papel dele, mas vocês entenderam, foi o meu primeiro, né? Os outros, assim, já tinham mais funções. Não, o segundo até que também não era tão melhor que esse, se for ver. Era um período diferente, né? Que as pessoas não tinham tanto acesso à internet onipresente e a internet boa onipresente. Próximo dia. Tô com muitos momentos nostálgicos, lembrando de várias coisas do passado, e até do passado longínquo, da infância até. Tô mais sensível ao ver as meninas bonitas, e mais interessado, me apaixonando 3 vezes por dia quando eu saio de casa. Tô viciado em Pokémon. Acho que só quando eu zerar que eu vou conseguir desencafifar. Eu nunca tentei fazer um negócio desses, né? Eu já fiz experimentos, diversos experimentos na minha vida. Ficar sem café, ficar sem beber, ficar... várias coisas. Geralmente é ficar sem alguma coisa. E talvez esse seja o primeiro, né, que eu esteja documentando mais, embora, assim,
Tá uma documentação mais escrita do que qualquer coisa, né? Mas realmente já é alguma coisa, né? Para começo de conversa. E eu vou ter algumas horas de vídeo gravadas também desse tempo. Então acho que vai ser interessante de qualquer forma, no mínimo para ser algo que eu possa olhar no futuro e pensar, porra, cara, olha tudo que mudou de lá para cá, né? Enfim, tô aqui conjecturando, viajando um pouco. Mas embora definitivamente não seja da melhor forma, não seja perfeito, pelo menos eu tô fazendo. E se eu olhar para trás e pensar, em vários momentos, seria legal se eu tivesse feito algo parecido, de tentar documentar um pouco mais, de escrever um pouco mais, de gravar um pouco mais. E também, tirar foto até que eu tirava bastante sempre, mas ter guardado melhor essas fotos, sabe? Então, também tem isso, de você documentar a sua vida, porque o tempo passa e uma hora que você não sabe quando, mas um dia pode ser interessante você olhar pro passado e lembrar, cara, como que era quando eu tinha 20 anos, como que era quando eu tinha 37 anos, ou se não você, mas talvez os seus filhos ou seus netos tenham interesse de olhar alguma coisa. E talvez não tenham também. Mas não é porque talvez eles não tenham que você não deve documentar as coisas, eu acho. Porque se eles tiverem, eles vão ficar muito felizes de saber que você tem vários vídeos gravados, que você tem vários textos que você escreveu e que eles podem tentar ver o mundo pelos seus olhos. Pode ser muito interessante, se eles gostarem de você, que eu espero que seja o caso. Dia 4. É engraçada a diferença entre o que a gente sente, o que a gente é e o que cada pessoa percebe de nós. Todos são verdadeiros, mas nenhum é 100% verdadeiro. Bem, o que a gente é talvez seja a verdade, o conjunto de tudo que somos, mas nem nós mesmos conseguimos ver 100% isso. O celular é realmente uma muleta. A gente se força a encontrar um meio quando um meio hiperconveniente não existe. Aliás, uma boa ideia. A sociedade hiperconveniente. Fala sobre Uber, iFood, o lado ruim disso tudo, como essa hiperconveniência nos afasta do que é humano, como as coisas serem hiperconvenientes acabam atrapalhando mais do que ajudando. A sociedade da hiperconveniência, do FOMO, do tudo na ponta dos dedos, da hipervelocidade da urgência, é fácil se ver assim. Nos desacostumamos a tudo que tenha cadência, tudo que demande um cadinho de tempo. Perder tempo é um martírio. Quanto você não vai perder por perder tempo? Às vezes, é bom dar um passo para trás. É fundamental. A gente fica ligado 24/7, esperando a grande notícia, o chamado, a notificação. Mas a gente nunca espera. Tá sempre ocupado, mas geralmente com algo que só ocupa. Mas nada realmente importante. Só algo que nos faz nos sentir importantes. É a invenção de importância para coisas que não têm importância. Deve ter um personagem para dar nome a isso. Se não tiver, eu vou ter que inventar. E eu sei que eu tenho certos privilégios que facilitam o experimento, sem dúvida. Mas acho que dá para ter o melhor dos dois mundos, sim. Fazer um uso mais consciente das ferramentas, ser mais criador, menos consumidor. Mas eu entendo que as pessoas usem como dopamina barata para compensar um dia ou rotina difícil. Eu mesmo já fiz e faço isso quando não tô bem. E minha vida nem é tão difícil assim. É um grande privilégio esse tempo que eu tô passando. Conviver com a tia, fazer esses experimentos, ter o luxo de poder fazer isso. Talvez seja algo que eu deva aos que não podem fazer, e inspire os que simplesmente não querem. Logoterapia é isso? A criação de sentido? Talvez um grande erro seja esse de querer ver sentido ou a falta dele em tudo. Um sintoma do niilismo é o vazio existencial. O niilista é o maior anti-niilista que há, buscando sentido em algo sem jamais encontrar. Tô lendo a biografia do Tesla e me identificando com ele. Ele era bipolar. Tinha momentos de mania, de euforia, produtividade intensa e momentos de severa depressão. Eu me identifiquei um pouco com isso, com não ter um meio termo. Mas como usar isso da melhor forma? Como não voar perto demais nem do sol nem do mar, como Ícaro? Isso até hoje eu não aprendi. Será que eu vou aprender um dia? Não escrevi nada ontem.
e pouco no sábado. Fiquei e ainda estou meio doente. Acabei não fazendo tanta coisa diferente. Fábio queria sair no sábado e a gente tinha combinado isso, mas eu acabei miando por SMS. Lembrei! Fui almoçar no Bagdá com meu pai no sábado. Cheguei um pouco antes e começou a tocar uma música legal. E eu esqueci qual era agora, mas uma dessas bandinhas dos anos 80. E eu fiquei esperando acabar. A questão musical muda muito. E aí, a gente pula alguns dias, até o dia 3/6, uns 15 dias pra dentro do experimento. Uma terça-feira. Anotei pouco nos últimos dias. Foi um pouco corrido. Minha mãe viajou, fiquei com a tia, a gorda tava mal, indo todo dia ao veterinário. E ela acabou não resistindo, lidando com o luto desde domingo à noite, quando eu fiquei sabendo. Eu tô em dúvida sobre como filmar isso, o que falar, e tem tanta coisa. Eu fiquei doente, a minha gata morreu, e eu não fiz muita coisa além de uns almoços com amigos, até porque fiquei doente, etc. Mas não saí de casa à noite, tive uma certa reconexão com momentos do passado, me perguntando sobre coisas que poderia ter feito diferente. Basicamente isso. Talvez por eu deixar um pouco mais minha mente devagar, por ter um pouco menos uma tela constantemente jogando imagens e sons na minha retina e ouvidos, me perguntei sobre o que fiz ultimamente, que valeu a pena e, sinceramente, ultimamente meio que nada. Eu parei de beber há 1 ano, mas parece que saí menos também. Não aproveitei tanto. Isso valeu a pena? O não sair tanto, principalmente? Preciso de novos amigos? Preciso sair sozinho? Ou com meu tio? Eu não esperava que ficar sem celular fosse virar minha vida de cabeça pra baixo. Eu fiquei doente, minha gata morreu, meu time perdeu, mas pelo menos eu virei um mestre Pokémon de novo, né? Há males que vem pro bem. Lembrar de tudo isso e mostrar meu caderno foi muito difícil pra mim. Então, por favor, se você gostou, curte, comenta e manda pra alguém que pode gostar também. É nóis, tamo junto. Próximo episódio vai ser top, prometo. Descubra isso tudo e muito mais no próximo episódio de Modo Avião.